Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, dando sequência aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o ensinamento evangélico que trata daquela questão de dar a outra face, né? Então, no Evangelho de Mateus está registrado da seguinte maneira: o ensinamento em que Jesus nos ensina a oferecer a outra face quando formos ofendidos, né? De um lado, oferecer o outro lado. Então, em Mateus está assim: vós tendes ouvido que se diz, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também ao outro. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dai a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que se lhe emprestes. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. A gente fica meio sem entender às vezes, né? O que foi que Jesus quis dizer quando ele fala: se alguém te bater numa face, você vira o rosto e oferece a outra, né? Então vamos compreender agora o ensinamento moral de não revidar uma ofensa, mesmo física, qualquer ofensa, né? Não revidar, mas se colocar numa situação assim de, como vamos dizer, não é se opor a uma defesa, mas é não ser o agente de uma nova agressão, né? Então é preferível ser ali espizinhado, né, e às vezes até ofendido física e moralmente, quantas vezes forem, né? Antes disso, a gente não deve esquecer que ele ensinou a Pedro, né, que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, dar a outra face é quase que a mesma coisa. É suportar quantas ofensas nos fizerem, sem revidar, no caso aqui, né? Então, perdoar 70 vezes 7 é quase que a mesma coisa, é não ficar levando em conta as ofensas que os outros nos fazem, para que nós não sejamos nós o agente da violência. É preferível ser a vítima do que o agente da violência. É mais ou menos isso, mas vamos ler aqui o véu totalmente descortinado pelo Espiritismo, né, pelo Consolador, que vem aqui nos esclarecer. Olha, os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que por sermos muito, muito orgulhosos, a gente acha que não deve deixar passar nada. Não posso deixar passar. A gente não pode fazer vista grossa para nada. A gente não pode fazer que não percebeu nada. Porque o nosso orgulho nos impede, né? Ele está dizendo que, olha, essa suscetibilidade sombria, né? Então, qualquer coisa nos machuca a ponto da gente querer ir lá tirar satisfação ou revidar, né? Então, continuando. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Então, olha, por isso que a lei mosaica falava olho por olho e dente por dente. Porque se ainda hoje, nós aqui, né, depois de mais de 2000 anos de existência, de encarnações, se ainda hoje o orgulho ainda ecoa muito alto dentro de nós, imagine lá atrás, né?
ali a gente recém-saído da selvageria, por assim dizer, aprendendo a ler a regra por medo, né? Então a lei mosaica impôs regras que a humanidade aceitou por medo, né? Medo da divindade, medo de Deus. Então, por medo, a gente aceitou os 10 mandamentos, a gente aceitou ali a ideia de um Deus que pune, né? Então, se nesse momento ali atrás a gente, se hoje a gente é orgulhoso ainda, imagine lá atrás quando a gente estava, né, muito mais atrasado. Então realmente não deixar passar nada, né, numa época em que a gente vivia ali muito pela força, né, era algo muito justo lá naquela época, mas a gente está caminhando para uma transformação, uma evolução, sobretudo moral, em que já não se deve mais agir dessa forma, né? Retribuir ali olho por olho e dente por dente. A gente já passou disso há muito tempo. Mas os resquícios ainda ficam, né? Por séculos, até que o espírito fique ali totalmente, vamos dizer, sem mancha nenhuma desse passado tão intenso, né? Olha, mas veio o Cristo. Então essa lei, né, olho por olho, dente por dente, ela estava em harmonia com o tempo de Moisés, né? Mas veio o Cristo e disse: não resistai. Aliás, isso foi uma revolução no mundo moral, né? Não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. Nossa, isso foi uma revolução, gente. Uma revolução. Hoje, para a gente é muito natural, até porque a gente já escuta os ensinamentos do Cristo desde que a gente nasceu e há várias encarnações. A gente só não consegue praticar. Mas há várias encarnações a gente escuta esse ensinamento, escuta, né? Então parece algo muito natural. Mas imagine isso na época que ele veio encarnado, né? Numa sociedade, no mundo que até então isso aqui era inadmissível. Isso foi uma revolução moral que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia. Né? Deveríamos nos esforçar um pouquinho para entender um pouquinho mais o que significou Jesus falar isso na época dele. Né, para a gente ter uma noção mais exata da grandiosidade desse ensinamento, que é para toda a posteridade. Olha, para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar, né? E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar esta máxima ao pé da letra? Então, né, deve tomar ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se opondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Então, né, gente, evidentemente que se a gente está sofrendo uma violência física, a gente não precisa revidar para se defender. Mas é totalmente ilícito fugir, chamar a polícia, pedir ajuda. Totalmente ilícito. Então não está dizendo, olha, a pessoa está te batendo, bateu na tua face e você vira e fala, ó, bate nessa aqui de novo. Não é pegar o pé da letra, né? A gente não deve ficar sujeito a uma situação de violência. A gente tem que se preservar. Mas para a gente se preservar, é possível sim se preservar sem revidar, né? Sem revidar. Eu estava ontem assistindo um filme de adolescente na Netflix, Escola do Bem e do Mal. E ali eles ensinando lá, né? Tinha a escola dos jovens ali, a escola que preparava os mocinhos, né? As princesas, os príncipes, os heróis. E a outra escola, que era a escola do mal, que preparava os vilões, que sempre perdiam, né? E aí eles dando o conceito teórico ali na escola do bem, falando assim, o bem nunca
nunca revida, né? Nunca ataca, né? Mas ele sempre se defende, o bem se defende, mas jamais ataca. Né? Então é mais ou menos isso. Não é errado a gente procurar os meios de nos salvaguardar física, moral, mental, intelectualmente, tudo, né? Mas isso não significa que a gente precisa partir para uma ação ofensiva igual, que aí nos igualaríamos àqueles que estão nos ofendendo, né? Então, olha só. Então, aqui, ó, resume tudo. Por estas palavras, né, que a gente acabou de ler no Evangelho, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra, disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. E isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Então, combater o orgulho somente com muita fé, né? A fé no futuro, porque a gente sabe qual é a finalidade útil de reprimir tendências ruins que a gente tem, tendências que nos rebaixam, né? Tendências que nos afastam de Deus. Então, a gente compreende que quanto mais a gente alimentar o orgulho, quanto mais a gente ficar preso nas coisas aqui da terra, né? Eu tenho que preservar minha reputação, essas coisas que a gente fica dando valor aqui, o que vão pensar de mim, né? Aqui, coisas daqui, isso nos deixa aqui, isso nos prende aqui. Agora, se a gente quer alçar voos mais altos, se a gente quer, né, vislumbrar, nos aproximar de Deus, ali pairar outras paisagens ali celestiais e tudo mais, a gente tem que esquecer um pouco desse orgulho, né? Desse amor próprio, e o que vai nos mover para isso é a fé, é a certeza de que esse momento é no futuro, não é por agora. Por agora a gente está espiando, sendo provado, mas para o futuro, né, que as bem-aventuranças ali nos aguardam, a nossa fé que nos mostra, né, que nos dá a certeza que no futuro temos as bem-aventuranças ali que nos aguardam. Então é somente a fé que vai fazer com que a gente realmente queira dobrar esse nosso orgulho e ofereça ali, né, simbolicamente a outra face, né? Faça com que a gente prefira ser a vítima do que o algoz, como a gente acabou de ler aqui. Então, olha, então é a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca falha, perfeita, né? Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro, né? Então, sempre o futuro, que é no futuro, eu disse e repito, é lá no futuro que as bem-aventuranças nos aguardam, né? Então, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. E assim encerra aqui esse texto do Evangelho. E para a gente complementar esse nosso raciocínio e essas nossas reflexões, eu trouxe desse livro uma coletânea, né? Então eu estou lendo na coletânea, tá? Um texto do livro O Consolador. Mas ficou aí na bibliografia, né? Tanto vão encontrar aqui na coletânea do Evangelho por Emmanuel, né, esse trecho, como vão encontrar no livro O Consolador, a questão 345.
que vai perguntar justamente sobre essa questão, né, de oferecer a outra face. Então, a pergunta que foi feita ali, aquele grupo do centro, né, que Chico ali trabalhava, então aquele grupo faz uma pergunta e Chico, através do espírito de Emmanuel, dá a resposta. Então foi feita a seguinte pergunta, pergunta 345 do livro O Consolador. Pergunta: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão, mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Olha que interessante, a gente acabou de falar, né? A gente acabou de ler, que não deve ser tomado ao pé da letra. Então, olha, mesmo quando seja vítima de uma agressão corporal não provocada, né? Não provocada, a pessoa é vítima mesmo, né? Não fez nada e vem alguém ali submetê-la a uma agressão física, uma agressão corporal. A resposta que Emmanuel dá: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa, que inclusive é um instituto até do nosso direito, né? No direito penal, é uma excludente de antijuridicidade. Então, a legítima defesa, em alguns casos, você exclui o crime se ficar comprovada uma legítima defesa. Isso pelas leis da terra, mas vamos ver aqui o que Emmanuel nos ensina, né? Então, o homem terrestre, com as suas taras, né, seus defeitos, os seus vícios seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. A gente sabe, né, que à medida que a gente vai evoluindo, né, enquanto a gente conforme a gente vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo como um todo, inclusive o nosso sistema jurídico vai evoluindo, as leis humanas vão evoluindo à medida que a gente for evoluindo. Então, certamente, eu imagino que no mundo já regenerado, ou num mundo onde a regeneração esteja bem implantada ali, né, alguns mecanismos jurídicos talvez não sejam mais tão necessários, porque já não vai nem existir tantas situações. Então eles deixam, né? Então, por exemplo, essa legítima defesa, hoje é necessário que a gente tenha um instituto jurídico dessa natureza, mas imaginemos no futuro em que os seres humanos não cometam mais agressões entre si, isso aqui perde, né? Isso aqui perde, esse instituto de legítima defesa e tudo mais, perde a razão de existir, né? Então as leis humanas também vão se aperfeiçoando à medida que a gente se aperfeiçoa. Então, à medida que o ser humano vai se aproximando de Deus, as nossas leis também vão se aproximando mais das leis de Deus, né? Então vamos lá, continuando o texto de Emmanuel. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Olha, com a chave da fraternidade cristã. Então, se você olhar para o outro como teu irmão que está equivocado e não revidar, né? Evidentemente que, né? Tomando ali, a gente acabou de falar e repito, nada impede que a gente se proteja, que fuja, que peça ajuda, né? Mas é não revidar, é o sentimento de revide, de vingança, né? Então já é um caminho. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor. Veja, mesmo tentando de tudo para se defender, sem revidar, mesmo assim, o cristão nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais
e os instintos animalizados da violência física. Então, eu acho que o Emmanuel aqui ele foi muito claro na resposta dele, né? E que vai ali de encontro ao que acabamos de ler no Evangelho, né? Não é proibido que a gente se proteja, vamos dizer, mas essa nossa proteção, ela não prescinde uma agressão. Então aí vem com que acabamos de ler no Evangelho. É 1000 vezes melhor ser a vítima do que o algoz, ser ofendido do que ofender, ser arruinado do que arruinar, né? Porque Deus está vendo tudo e ninguém vai passar impune pelas leis de Deus. Então que a gente reflita, né, sobre esses ensinamentos, para que a gente comece a implantar dentro de nós um desejo de paz, né? Que a gente sempre esteja pronto para a paz. Pensamentos ali voltados para a paz, para que os nossos comportamentos sejam cada vez mais pacíficos. Então, assim, me despeço de todos, desejando uma excelente semana. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Boa noite. Nós vamos ver hoje um texto do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, e o título do primeiro capítulo é Se Tiveres Amor. São reuniões que o grupo de Chico Xavier faziam e este livro é constituído com base nos comentários de questões do Livro dos Espíritos. E esse texto é referente da questão 887 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver no final. Eu vou lendo e parando para fazer comentários. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu e revelarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Então, olha, os caluniadores são aqueles que não cuidam de suas almas, pois se perdem nas trevas que criaram para si mesmos. E então aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo saberá desculpar toda ofensa. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Então, o cristão vê naqueles que criam situações difíceis, aqueles que agem com crueldade, como aqueles que são criaturas descuidadas de si mesmos e que acabam enlouquecendo. Continuando, observarás no onzenário, ou seja, no agiota, a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomínia da usura, do abuso, né, de juros, por exemplo, em que atormenta a si próprio e, no viciado, o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel. Na poça de fel em que arruína a si mesmo. Então, vemos que no vício, a manifestação acaba a pessoa se isolando entre aqueles que são diferentes dele, né? Ou seja, que não tem aquele vício. E se entregam a situações em que os outros são considerados por ele seus inimigos, ou aqueles que não os compreendem, ou são aqueles que nada sabem o que é bom. Estarão, no mínimo, estacionando na sua evolução, mas Deus encontra os meios de retornar as pessoas ao seu progresso espiritual. Aquele que usa das necessidades do outro para se enriquecer é a vítima de sua própria ambição sem medida, descontrolada. Este ser estará acariciando o desrespeito ao outro e acaba criando tormento para si mesmo. E o viciado é aquele que escolheu estar no azedume, arruinando a si mesmo. Realmente, os viciados têm uma tendência de considerarem os outros como estranhos e fora da realidade. Mas, na verdade, né, são eles que fugiram à realidade.
Então nos é dado exemplos para entendermos que tudo na vida tem suas consequências e que somos os autores de nosso destino. Mas tudo pode se renovar, pois Deus não nos condena e pacientemente aguarda que cada um aprenda a fazer as escolhas que realmente traz a verdadeira paz de espírito e alegria, felicidade. Continuando a leitura. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero, o inferno da revolta ou o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Então podemos entender neste parágrafo que construímos o nosso caminho de alegrias e realizações ou de sofrimentos e nos aprisionamos em nossas próprias dificuldades ou nos libertarmos procurando o amor e a compreensão a tudo e a todos. Continuando a leitura. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Então vemos que Cristo encarnou entre nós para nos mostrar o que é amar realmente. Aquele que desenvolve a capacidade de amar, como Jesus, sempre vê o bem e sempre tem uma solução dentro da lei do amor. Nunca pense em revidar uma maldade. Ao contrário, vai se preocupar com a causa da infelicidade do outro e procura auxiliá-lo quanto puder e continuar aprendendo mais na busca pelo próprio aperfeiçoamento, pela sua evolução. E isto fica bem claro que devemos sempre fazer o melhor que podemos, pois assim estaremos evoluindo com mais facilidade, pois teremos a nossa consciência tranquila. E a crítica pode nos auxiliar a evoluir, nos aperfeiçoarmos, dependendo de como encaramos as diferentes situações. Ou seja, jamais revidar o mal com o mal, mas com o amor. A primeira frase dessa mensagem nos diz o seguinte, vou ler novamente. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Então, quem ama transforma seu coração em chama divina para dissipar as trevas, né? É preciso desenvolver o amor, pois o amor é compreensão, entendimento, é refletir sobre as necessidades de si mesmo e daquele que sofre e daqueles que fazem outros sofrerem, e como agir sem ofender. Afinal, só podemos oferecer do que sabemos hoje, mas podemos cultivar o bem. Se cultivo o bem, vejo o bem, ofereço e distribuo o bem. Não conseguimos dar do que não temos, não podemos analisar do que não conseguimos perceber e não sabemos ou não entendemos, mas podemos aprender. Deus nos deu a capacidade de amar e depende de nós mesmos desenvolver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Temos nosso livre-arbítrio, então podemos escolher ser mal ou bom. Sim, posso, mas uma hora ou outra, mesmo que leve alguns milênios, todos buscaremos viver amando aos outros e a si mesmo. Quem ama a si mesmo não busca o desleixo, o abandono de si mesmo e as escolhas difíceis. Todos chegaremos à conclusão de que só viver a lei do amor, as leis de Deus ensinadas pelo Cristo, é a razão da verdadeira vida. E felicidade é a paz de espírito.
Nesse mesmo livro, no capítulo intitulado O Evangelho, ditado por pelo Espírito Francisco do Monte Alverne, em certo trecho podemos ler: com Jesus, a renunciação é diferente. O divino Cristo sobe ao Calvário sem o apoio dos amigos. Suas últimas palavras são dirigidas a um ladrão. Sua morte não exalta o orgulho de um grupo, nem constitui incentivo à revolta. A ordem que lhe escapa do excelso comando é a de servir sem desfalecimento, com obrigação de amor, perdão e auxílio constantes, ainda aos inimigos. Seu olhar do cimo da cruz abarca o mundo inteiro. Com ele começa a agir o escopo do verdadeiro bem, operando sobre a dureza da animalidade o gradual aperfeiçoamento da alma divina. As chagas que lhe cobrem o corpo representam um louvor ao trabalho de aprimoramento e elevação do espírito, iniciando a era de legítima fraternidade entre os homens. E Evangelho é, por isso, o viveiro celeste para a criação da consciência sublimada. Nasce a mente na carne e nela renasce, inúmeras vezes buscando o sagrado objetivo do seu engrandecimento. E no intrincado jogo das experiências compreende na dor o instrumento ideal da santificação. Recebendo os séculos por dias preciosos e rápidos de serviço, enceta a gloriosa carreira com a juvenilidade da razão, amadurecendo-se na ciência e na virtude, através de reencarnações numerosas. Conquista-se, sacrificando-se. Quanto mais fornece de si em trabalho vantajoso a todos, mais se enriquece no mealheiro individual. Quanto mais distribui em amor, mais recebe em poder. Supera-se, quebrando limitações, doando o bem pelo mal, a simpatia pela aversão, a claridade pela sombra. A Boa Nova oferece as medidas espirituais para que se atinjam as dimensões da vida genuinamente cristã, nas quais desferem o espírito excelso voo para as esferas resplandecentes. Então, nesta última frase, vemos que a Boa Nova, ou seja, os ensinamentos de Jesus, nos levam a esferas resplandecentes. Poderemos ir a lugares muito felizes e inimagináveis no estágio evolutivo em que estamos. Para chegar até esse ponto depende de nós. Deus nos ampara sempre para atingir esse viver. Depende de nós, né? O quanto nos esforçamos para conseguir, né? Todos conseguirão, mas chegará mais rápido aquele que se esforçar mais, né? Nunca desistir ou se entregar a situações que não auxiliam no progresso. Para finalizar, voltemos ao início do texto para ler a questão 887 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Resposta: certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vingança. E para finalizar, eu vou ler uma poesia do livro Falando a Terra, psicografia de Chico Xavier, e ditada por espíritos diversos. O nome é O Amor. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações.
O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retira a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. Boa noite a todos e que tenham uma boa semana. Obrigada. Boas reflexões.